Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Neste vídeo nós seguimos aqui com as nossas aulas de História Contemporânea. É o que nós vamos seguir até o final do ano, né? Porque não tem nada depois de História Contemporânea. E esse vídeo é o primeiro de uma sequência de vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse tema da Primeira Guerra Mundial, ele é meio que um fechamento do que a gente vinha vendo desde as aulas sobre o triunfo da burguesia. Então aqui nesses vídeos de Primeira Guerra Mundial vocês vão reparar que a gente vai retomar alguns conceitos. A Primeira Guerra Mundial é considerado o marco inicial do século XX. Então até 1914 as pessoas ainda viviam como no século XIX. E a partir de 1914 o mundo vai mudar bastante. Não exatamente por causa da guerra, mas por conta dos motivos que levaram a essa guerra. Então desde já eu vou dizer para vocês que o nosso foco quando a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial não é tanto entender a guerra em si. O mais importante sobre a Primeira Guerra Mundial é compreender por que vários países resolveram se atacar numa guerra de proporções mundiais. O que levou os países a essa situação e quais foram os resultados dessa guerra? Porque o que acontece com o mundo após essa guerra? Que mudanças vão acontecer? Então a gente vai conversar um pouco sobre o que significou essa guerra, porque ela é um marco dentro da história contemporânea e que separa o que era o mundo do século XIX do que será o mundo a partir do século XX. Pois bem, contexto da Primeira Guerra Mundial, final do século XIX e ali os primeiros 14 anos do século XX, que ainda são muito mais parecidos com o século XIX do que propriamente com o século XX. Quase todo o mundo no final do século XIX estava dominado pelos países europeus, como a gente viu, praticamente toda a África era colônia de algum país europeu. A Ásia, muitos territórios eram colônias, e dos que não eram colônias, como a China, por exemplo, ela tinha áreas de influência de outros países, ela não era uma colônia formal, mas atendia à influência de países europeus. Dentro da América Latina, a gente tem presença de algumas pequenas colônias europeias, mas também tem uma influência, por exemplo, econômica da Inglaterra, né? Tem a grande influência dos Estados Unidos, mas a Inglaterra também está presente na América. Então a gente tem quase todo o mundo é dominado pela Europa. A Europa domina o mundo no final do século XIX. E esse contexto é o contexto do imperialismo, né, que a gente viu, do neocolonialismo, da formação desses impérios coloniais do final do século XIX. Também é o momento da superioridade industrial da Europa. O Japão e os Estados Unidos ainda estão formando suas indústrias, então eles ainda não estão batendo de frente com a Europa. A Europa ainda tem uma superioridade industrial e o maior poder financeiro. Então a Europa tem o poder político, o poder econômico, o poder militar. Por isso, o que acontecia na Europa influenciava o resto do mundo. O modo de vida burguês industrial, da burguesia industrial, surgiu na Europa. Logo se espalhou por todo o mundo. E esse período, essa virada do século XIX para o século XX, entre 1890 e 1914, é conhecido como a Belle Époque. É uma expressão francesa. Belle Époque quer dizer bela época. E o som da expressão Belle Époque lembra o barulho que se faz quando se abre uma champanhe. Aquele poc da champanhe. Então Belle Époque também faz referência a isso. O que é a Belle Époque? É um momento em que fazia muito tempo que a Europa não via uma guerra. A última guerra de grandes proporções na Europa tinha sido a Guerra Franco-Prussiana, que acabou em 1871. Então, em 1890 já fazia 20 anos que não havia uma guerra de grandes proporções dentro da Europa. Além disso, a Segunda Revolução Industrial trouxe novas tecnologias, trouxe o trem, surgiu o automóvel, surgiu o cinema, surgiram novas formas de diversão, surgiu a luz elétrica que permitia as pessoas fazerem atividades à noite. Então era um contexto ali de prosperidade. Pelo menos para a burguesia, havia a sensação de prosperidade, de que o mundo estava num progresso constante. As descobertas científicas faziam as pessoas acharem que o mundo ia ser sempre melhor. Internamente a política dos países estava tranquila. Tinha lá uns movimentos de trabalhadores, mas não enchiam tanto o saco, não incomodavam tanto. Então parecia que estava tudo perfeito. Então era um contexto de prosperidade material, de prosperidade econômica, de avanço científico. Então parecia que o mundo tinha chegado numa era de plenitude, que dali para frente era só melhorias, que nada de ruim ia acontecer. Então esse é um dos motivos pelos quais a Primeira Guerra Mundial foi tão impactante, foi tão traumática para a Europa.
porque é uma guerra, uma das maiores guerras da história da humanidade, que acontece num momento em que parecia que tudo estava dando certo, que nada de ruim ia acontecer. Então esse é o contexto antes da Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos lembrar as grandes potências ali do final do século XIX. O que está em jogo para elas? O que está acontecendo? Nós temos a Alemanha que surgiu em 1871 com a unificação. Antes existia a Prússia, existia o Reino da Baviera e outros reinos ali que se juntaram e formaram o Império Alemão. E em menos de 20 anos o Império Alemão já era uma das maiores potências industriais da Europa. Era o maior produtor mundial de ferro e aço. Lembrando que ferro e aço são as principais matérias-primas da Revolução Industrial. A Alemanha tinha uma indústria diversificada e de extrema qualidade, que fazia frente à indústria inglesa. Além disso, a Alemanha tinha a melhor indústria química do mundo. Até hoje a indústria química alemã é muito forte, é uma indústria de ponta. E a indústria química alemã era uma indústria muito forte. Então a Alemanha tinha condições de fazer frente à maior economia do mundo, que era a Inglaterra. E a Alemanha deseja ser a maior economia do mundo. A Alemanha deseja ter a maior indústria do mundo. Ela ainda não tinha uma indústria maior do que a da França, por exemplo, mas era questão de tempo ela superar a França. Ela já estava em vias de superar a França. E o foco dos alemães era a Inglaterra, era superar a Inglaterra. Além disso, a Alemanha tinha interesse em conquistar alguns mercados consumidores que pertenciam ao Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, vocês vão lembrar das aulas de Idade Média, é aquele império que se formou no final da Idade Média, que conquistou a cidade de Constantinopla, mudou o nome dela para Istambul e ela virou capital do Império Turco-Otomano. Ele ainda existe, só que ele, como vocês estão percebendo, ele era um império que existia desde o final da Idade Média e a gente já está no início do século XX. Então ele era um império velho. Mas o problema não é ser antigo. O problema é ser desatualizado. Era um império com ideias medievais, modernas, né? Medievais ou da época moderna, né? Não moderno de recente, moderno da Idade Moderna. Era um império que não estava mais adequado ao contexto pós-Segunda Revolução Industrial. Então o Império Turco-Otomano vinha perdendo territórios com o surgimento do nacionalismo que a gente viu em vídeos anteriores. Vários povos que eram dominados pelo Império Turco-Otomano começaram a reivindicar serem nações independentes e começaram a se separar do Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano estava enfraquecendo, ele já tinha uma política fraca e estava perdendo territórios. E a Alemanha queria esses mercados consumidores que o Império Turco-Otomano estava perdendo, a Alemanha queria para si, mas ela não queria invadir esses territórios e anexar o Império Alemão, mas queria que esses territórios fossem consumidores da indústria alemã. Além disso, os alemães tinham uma política um tanto quanto controversa e a gente vai ver que essa política vai reaparecer na Segunda Guerra Mundial de um jeito mais perigoso. A ideia dos alemães era de que todos os povos de língua alemã tinham que se unir. Então que o Império Alemão tinha que ser formado por todos os povos de língua alemã. E aí você me pergunta, mas já não era assim? Não. Tem um primeiro problema. Quando a Alemanha se formou, se vocês voltarem lá na aula de unificação da Alemanha, quando a Alemanha se formou, uma das guerras que esses reinos fizeram antes de montar o Império Alemão foi uma guerra contra a Áustria. A Áustria é um país de língua alemã. Etnicamente, culturalmente, linguisticamente, os austríacos são alemães. Só que teve essa rivalidade com a Áustria. Então se formou um Império Alemão separado do Império Austríaco. Eles não juntaram. E tem outros problemas. Na França, tinha um território com pessoas que falavam alemão, a Alsácia-Lorena. Os alemães anexaram esse território da França. No Império Russo, existiam pessoas que falavam alemão, e eles queriam anexar esse território. No Império Austro-Húngaro, né, o Império Austríaco, tinha pessoas que falavam alemão. Então, em várias regiões da Europa, havia povos que falavam alemão, que falavam a língua alemã, mas não necessariamente se identificavam com a Alemanha, não se sentiam alemães, apesar de falar a mesma língua. Então a Alemanha tinha essa política expansionista de querer colocar para dentro de seu território, para dentro de seu império, todo mundo que falasse alemão. Só que isso é problemático, porque isso significa tomar territórios de outros impérios, de outros reinos, de outros países e anexar pessoas que não necessariamente concordam em fazer parte do Império Alemão. Então isso já é uma questão. Mas temos aí a Alemanha, com a sua indústria crescendo, sua economia crescendo e com uma ideia expansionista, querendo conquistar território.
territórios. A gente tem a França, que em 1871 foi derrotada pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana e teve que entregar a Alsácia-Lorena, que era um território francês rico em ferro e carvão. E isso fez falta para a indústria francesa. Os franceses queriam essa indústria de volta. Queriam, esse território da Alsácia-Lorena de volta. Mas ele estava no Império Alemão. Então tem essa rivalidade dos franceses com os alemães, posta. Só que também tem uma outra rivalidade, também com os alemães, no Marrocos. O Marrocos é um território no norte da África, que os franceses dominaram. Os franceses já tinham presença ali no Marrocos há muito tempo. Só que os alemães também queriam o Marrocos. Mesmo com a Conferência de Berlim, vocês vão lembrar que a Conferência de Berlim, do vídeo anterior, né, do neocolonialismo, estabeleceu as regras. E as regras eram: ficava com o território quem ocupasse primeiro. A França ia ocupar, só que os alemães tentaram chegar antes. E aí isso gerou um conflito. Os dois países não chegaram a entrar em guerra diretamente um contra o outro, mas teve em 1905, em 1911 e em 1912 alguns conflitos militares no Marrocos entre soldados alemães e soldados franceses. Os franceses ficaram com o Marrocos, mas os alemães não aceitaram e questionaram o tempo todo. Eles queriam o Marrocos, os alemães. Vocês vão lembrar também da aula de neocolonialismo que a França tinha muito mais território que a Alemanha. Só que a Alemanha tinha uma indústria muito forte. Então os alemães queriam mais colônias. Eles queriam pelo menos tantas colônias quanto a Inglaterra. E eles queriam mais colônias do que a França. A França e a Inglaterra não aceitavam isso. Então isso vai gerar uma tensão também. Só que além dessa rivalidade recente, por conta da disputa no Marrocos, por conta da Alsácia-Lorena, a França tinha uma outra rivalidade secular com a Inglaterra. No final da Idade Média, o reino francês surgiu no momento em que vários nobres se juntaram a um rei para lutar contra a Inglaterra. Ao mesmo tempo que a Inglaterra surgiu quando vários nobres se juntaram com o rei para lutar contra a França. Então, o nascimento da França e o nascimento da Inglaterra se dá quando uma luta com a outra. Então, a França nasceu como inimiga da Inglaterra e a Inglaterra nasceu como inimiga da França. Então, elas têm essa rivalidade há muito tempo. Além disso, a França tinha o segundo maior império colonial. Então, ela almejava aumentar o seu império colonial para alcançar a Inglaterra, que tinha o maior império, e ao mesmo tempo ela era ameaçada pela Alemanha, que brigava com ela por territórios. Então a França tem uma inimizade histórica com a Inglaterra, e essa inimizade histórica eu sempre comparo. Se vocês pensarem na rivalidade entre Brasil e Argentina, pega essa rivalidade e multiplica por 10. É a rivalidade entre França e Inglaterra, até hoje. São dois países muito rivais. Aliados politicamente, às vezes, recentemente, essas alianças políticas deram uma estremecida com a saída da Inglaterra da União Europeia, mas tem uma rivalidade cultural e histórica muito forte entre esses dois países. Então a França está lá cheia de inimigos na Europa. O Reino Unido, aqui está a bandeira do Reino Unido, o Reino Unido liderado pela Inglaterra, era o país mais industrializado e com o maior império colonial do mundo nessa época, né, na Belle Époque, na virada do século XIX para o século XX. Só que a Inglaterra se sentia ameaçada com o crescimento da Alemanha. E a Alemanha resolveu, no início do século XX, divulgar um projeto muito singelo. Quando a gente estudou a primeira Revolução Industrial, vocês devem se lembrar, se não lembram, vão ver o vídeo, a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo. E desde então, desde o século XVIII, a Inglaterra tinha a seguinte estratégia: nós temos que ter navios suficientes para lutar em duas guerras ao mesmo tempo. Então, se a gente for atacado por dois inimigos diferentes, a gente tem que ter navio suficiente para lutar com os dois e ganhar. Isso significa que a marinha da Inglaterra tinha que ter sempre pelo menos o dobro de navios da segunda maior marinha do mundo. Entenderam? Então, assim, a Inglaterra era a maior marinha do mundo. O país que estivesse em segundo lugar, a Inglaterra tinha que ter o dobro dele. Então, se a segunda maior marinha tivesse 100 navios, a Inglaterra tinha que ter 200, porque ela ia ter navio suficiente para lutar com ele e com mais alguém que aparecesse, entendeu? Essa era a política da Inglaterra. Então, sempre ter o dobro de navios da segunda maior marinha. Então, percebam o tamanho do poder marítimo do Reino Unido. Eles eram capazes de, sozinhos, numa batalha marítima, sozinhos, lutar contra todas as grandes potências da Europa. Só que aí a Alemanha anuncia o seguinte projeto. Anuncia para a Europa, para o mundo: nós queremos ter a maior marinha do mundo. E começam a investir na construção de navios para ter uma marinha pelo menos do mesmo tamanho da Inglaterra. E isso faz a Inglaterra se sentir muito ameaçada, porque a Alemanha já está tendo uma indústria, em alguns setores está superando a Inglaterra, como por exemplo na indústria química, já tem a maior produção de ferro e de aço, já superou a Inglaterra na produção de ferro e de aço, então está no caminho de se tornar uma indústria tão forte quanto a Inglaterra.
Aí, além disso, eles querem ter uma marinha do mesmo tamanho da marinha inglesa. Aí os ingleses começaram a se sentir ameaçados. Opa, pode ser que a gente deixe de ser o país mais poderoso do mundo. Porque no século XIX a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo. Disparado. E agora tem um país que do nada, que nem existia 30 anos antes, do nada quer ser o maior país do mundo. Quer ser o país mais importante do mundo. Então a Alemanha vira uma ameaça. Percebam que, vocês vão perceber isso daqui a pouco melhor, mas o fato de a Alemanha surgir como uma ameaça muito grande fez os ingleses esquecerem um pouco a rivalidade que eles tinham com a França. A França virou um mal menor para os ingleses. A ameaça mesmo virou a Alemanha. Isso não é de um dia para o outro, tá? Isso é ao longo desses anos entre o final do 19 e o começo do 20. Mas aos poucos a Inglaterra vai deixando de ver a França como um bicho tão feio e passa a ver a Alemanha como um bicho cada vez mais horrível. Nesse contexto todo, ali as 3 maiores potências da Europa, e que são as 3 maiores potências da Europa até hoje, estão lá com todos os seus planos, a gente tem o Império Turco-Otomano se desmanchando. Ele é o oposto do que a gente estava vendo. A Alemanha, a França e a Inglaterra estão lá crescendo e com planos e tal. A gente tem o Império Turco-Otomano conhecido na época como o Homem Doente da Europa. Era um império que estava se desmanchando, estava perdendo territórios por causa do nacionalismo. Como ele era um império que a gente chama de multinacional ou multiétnico, ele dominava vários povos diferentes. E aí o nacionalismo do século XIX faz com que cada povo se enxergue como diferente do outro e reivindique para si ter um país próprio. E aí vários países, vários povos que eram dominados pelo Império Turco-Otomano começam a brigar por sua independência. E o Império Turco-Otomano perde o controle, vai perdendo vários povos. A região mais problemática do Império Turco-Otomano é a região dos Balcãs, que eu vou mostrar no mapa daqui a pouco. Os Balcãs é onde hoje ficam países como Sérvia, Montenegro, Croácia, Romênia, Bulgária. São vários paizinhos pequenos e que historicamente sempre foram um pouco problemáticos, porque são vários países pequenos com povos que se reconhecem como completamente diferentes um do outro e que sempre quiseram ser autônomos. Então essa região dos Balcãs sempre foi problemática e o Império Turco-Otomano começa a ter problemas nessa região. Então os Balcãs estão tentando, cada povo dos Balcãs quer a sua independência, o Império Turco-Otomano está perdendo o controle sobre essa região, e essa região é uma região muito importante, porque ela é bem ali na passagem da Europa para a Ásia, bem pertinho de Istambul, de onde era Constantinopla, aquela passagem da Europa para a Ásia, é ali a região dos Balcãs, e ali eles estão perdendo o controle. E esses territórios ou estão se tornando independentes, ou estão sendo anexados por outros impérios. O Império Austríaco pega pedaços dos Balcãs, o Império Russo pega pedaços dos Balcãs, a Alemanha pega pedaços dos Balcãs, e alguns territórios viram independentes. Então o Império Turco-Otomano está se desmanchando. Ele era o homem doente, ele ia morrer daqui a pouco. Então, para vocês entenderem esse contexto. Vocês vão perceber que eu não vou falar nem da Áustria, nem da Itália. Elas vão aparecer mais pra frente, vocês vão entender por que eu não vou falar delas agora, mas depois. Então esse é o Império Turco-Otomano, que vocês estão vendo em laranja mais forte, mais vivo, onde está escrito Anatólia ali, por exemplo. Anatólia é a atual Turquia. Esse era o Império Turco-Otomano por volta de 1900. Tudo que vocês estão vendo em laranja mais claro era do Império Turco-Otomano, mas foi sendo perdido ao longo do século XIX. Então ali onde está escrito Bulgária, por exemplo, foi perdido do Império Turco-Otomano. Isso é em 1900, então aqui, por exemplo, a Sérvia, a Romênia, a Macedônia, que aparecem aqui, isso aqui também fez parte do Império Turco-Otomano, mas já tinha sido perdido. E estava sendo anexado pelo Império Austro-Húngaro, pelo Império Russo, então estava sendo anexado por vizinhos do Império Otomano. Então eles estão perdendo territórios. No norte da África eles já tinham perdido tudo, virou colônia de países europeus, então ele está se desmanchando. Esse império está sendo perdido. Pois bem, os Balcãs. O que é os Balcãs? Os Balcãs ficaram conhecidos como o barril de pólvora da Europa, porque qualquer conflito, qualquer guerra que começasse nos Balcãs viraria uma guerra entre vários países, viraria uma guerra mundial. Não à toa a Primeira Guerra Mundial começa com um conflito nos Balcãs. Quem que são os Balcãs? Tá ali, vocês estão vendo ali os países dos Balcãs. Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro,
Kosovo, Macedônia, Albânia, Romênia, Bulgária, Moldávia. São os países dos Balcãs. Grécia também... É que a Grécia é um pouquinho diferente, se separou da região, mas a Grécia também está ali no meio dos Balcãs, tá? E vocês estão vendo ali embaixo, tem um pedacinho da Turquia nos Balcãs, que é o pedaço europeu da Turquia. Constantinopla fica nesse... Istambul, na verdade, né? Antiga Constantinopla, Istambul fica nesse pedacinho aqui da Europa. Do outro lado já é a Ásia. Se vocês lembram das aulas de Império Bizantino, é a mesma região. Pois bem, esse território, por que um conflito nesse lugar viraria uma guerra mundial? Porque vários países estavam de olho nesse território. Esse território... ele dá acesso aqui pelo Mar Adriático e pelo Mar Jônico, dá acesso ao Mar Mediterrâneo, pelo Mar Egeu também dá acesso ao Mar Mediterrâneo, através aqui do Estreito de Bósforo dá acesso à Ásia, que lembram do Império Bizantino, a região estratégica. Então todo mundo queria os Balcãs. O Império Austríaco, que era Áustria-Hungria. Então a Áustria atual e a Hungria atual eram um império só, era uma coisa só. Por isso a gente chama de Áustria-Hungria ou Império Austro-Húngaro. A Bósnia fazia parte do Império Turco-Otomano. A Bósnia-Herzegovina é o nome completo do país. Fazia parte do Império Turco-Otomano. A Áustria-Hungria pegou a Bósnia para ela. Os bósnios queriam ser independentes, porque eles não se consideravam turcos nem húngaros, nem austríacos. Eles queriam ser um país independente, mas quando eles se separaram do Império Otomano, a Áustria foi lá e anexou esse território. A Sérvia era um país independente ali da região há um pouco mais de tempo, mas a Sérvia queria formar a Grande Sérvia. A Grande Sérvia juntaria todos os povos ali dos Balcãs que mais ou menos se identificam com a etnia sérvia, com a cultura sérvia, com a língua sérvia. Então eles queriam formar uma Grande Sérvia. Muito tempo depois vai surgir um país nessa região que era a Iugoslávia. A Iugoslávia seria essa Grande Sérvia, né? Juntaria todos os povos eslavos do sul da Europa. Iugoslávia quer dizer eslavos do sul. Eslavos é uma etnia da Europa. Então eles queriam juntar todos esses eslavos. Só que aí depois a Iugoslávia se dividiu em vários países porque os povos que faziam parte da Iugoslávia não se reconheciam como sérvios, aí se separaram. Enfim. Mas eles queriam formar um país independente. Então eles não queriam que os Balcãs fossem de nenhum império. Eles queriam que os Balcãs fossem independentes, ou que fizessem parte da Grande Sérvia, do país deles, ou que fossem países independentes. Então eles brigavam com os turcos pela independência dos Balcãs e brigavam com os austríacos pela independência dos Balcãs. Lembrem que a Áustria anexou a Bósnia, então os sérvios vão protestar porque a Áustria anexou a Bósnia. A Bósnia tem que ser independente segundo os sérvios. Okay? E a Rússia também tinha interesses na região, mas a Rússia era um pouco mais indireto. A Rússia não queria anexar os territórios da região, mas a Rússia queria ter acesso aos pontos estratégicos, como, por exemplo, o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, que eu vou mostrar no mapa daqui a pouco, que são saídas para o Mar Mediterrâneo. E a Rússia defendia o pan-eslavismo. O que é o pan-eslavismo? Que todos os povos eslavos se juntassem ou formassem um único grande império, ou que fossem países independentes, mas aliados uns dos outros. A Rússia, a parte principal da Rússia, digamos, o lado europeu da Rússia, onde está a capital e as maiores cidades, a maior parte da população é eslava. Então é parente dos sérvios, por exemplo, que são eslavos. Então tem essa relação. Então a Rússia era aliada da Sérvia. Como a Sérvia brigava com a Turquia e brigava com a Áustria, indiretamente a Rússia era inimiga da Áustria e inimiga da Turquia. Então os russos também defendiam esses movimentos separatistas, que queriam a independência dos Balcãs, que não queriam que os Balcãs pertencessem nem à Áustria, nem à Turquia. Então percebam que tem um monte de gente com vários interesses diferentes. Qualquer problema que desse ali ia juntar uma galera para entrar em guerra, tudo bem? Então essa é a questão dos Balcãs. Aqui no mapa, vocês estão observando aqui o Estreito de Dardanelos e o Estreito de Bósforo. É uma região estratégica porque liga a Europa à Ásia. Pois bem, então a gente tem alguns conflitos estabelecidos aí. França e Alemanha se odeiam. Rivalidade colonial, rivalidade industrial, econômica e a questão da Guerra Franco-Prussiana, que a França teve que entregar a Alsácia-Lorena para a Alemanha. Inglaterra e Alemanha também se odeiam. Inglaterra, maior indústria do mundo, maior marinha do mundo, está vendo a Alemanha querer se tornar a maior indústria do mundo e a maior marinha do mundo. A Inglaterra se sente ameaçada, eles não querem que os alemães cresçam. E os alemães estão crescendo e querem superar a Inglaterra. Áustria e Sérvia se odeiam.
A Áustria anexou a Bósnia, a Sérvia quer que a Bósnia seja independente. Então a Sérvia odeia a Áustria acha que a Sérvia enche o saco. Áustria e Rússia também se odeiam, porque a Rússia também apoia a independência dos Balcãs e a Rússia quer ter influência sobre os territórios que a Áustria está dominando. Então a Áustria não gosta da Rússia, a Rússia não gosta da Áustria. O Império Otomano não gosta da Rússia pelos mesmos motivos. O Império Otomano está vendo a Rússia apoiar os territórios do Império Otomano a se separarem. E o Império Otomano também não gosta da Sérvia pelos mesmos motivos, porque a Sérvia está incentivando os Balcãs a serem independentes e o Império Otomano não quer que os Balcãs sejam independentes. Vocês estão vendo que tem cada país tem vários conflitos. E aí esses países vão começar a se organizar vendo quem são os inimigos em comum. Se eu tenho aquele cara como inimigo e esse outro cara também é inimigo dele, então eu vou me juntar com esse cara aqui para lutar com aquele cara lá, porque aí nós vamos ser mais fortes. Só que meio que todo mundo fez isso. E nisso de que meio que todo mundo fez isso, surgiram dois blocos de países europeus antagônicos. Nós temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, ela já é um pouquinho mais antiga, ela vem mais ou menos da época das unificações da Itália e da Alemanha. Vocês estão vendo que eu não falei da Itália até agora, a Itália apareceu aqui. A Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. E o Império Turco-Otomano não está em nenhuma dessas. O Império Turco-Otomano vai ser aliado da Tríplice Aliança. Ele não faz parte oficialmente desse bloco, mas ele vai ser aliado da Tríplice Aliança. A Sérvia não faz parte de nenhum desses blocos, oficialmente, mas ela vai ser aliada da Tríplice Entente. Mas vamos primeiro à Tríplice Aliança. É formada por Alemanha, Itália e Áustria. Por que esses países se juntaram? Primeiro, a Alemanha é inimiga da Inglaterra e da França. A Áustria é inimiga da Rússia. A Áustria é inimiga da Rússia. Historicamente, França e Rússia sempre foram aliadas. Há muito tempo, nas aulas que a gente viu do neocolonialismo, a gente viu que a França e a Rússia eram aliadas. Como França e Rússia eram aliadas, a Áustria, que era inimiga da Rússia, automaticamente virou inimiga da França. A Alemanha, que era inimiga da França, automaticamente virou inimiga da Rússia também. Então a Alemanha e a Áustria se juntaram. Mesmo tendo entrado em guerra, alguns anos antes, por terem inimigos em comum, acabaram formando uma aliança. A Itália entra nesse bolo pelo seguinte: a Itália tinha interesses semelhantes aos da Alemanha. A Itália também tinha acabado de se unificar e a Itália também queria mais colônias na África. E a rivalidade da Alemanha com a França e com a Inglaterra, entre outros motivos, era por colônias. Então, como a Itália tinha interesses parecidos com os da Alemanha, ela entrou com a Alemanha. Mas no fundo, a Itália não tinha nada contra a Inglaterra, nem contra a França, nem contra a Rússia. Aliás, a Itália tinha coisas contra a Áustria, porque quando a Itália se unificou, um pedaço do norte da Itália pertencia ao Império Austríaco, eles entraram em guerra com a Áustria para pegar esses territórios. Então, na verdade, a Itália tinha mais problema com seus aliados do que com seus inimigos. Mas, pela proximidade de interesses com a Alemanha, acabaram entrando na Tríplice Aliança. Em resposta à Tríplice Aliança, forma-se a Tríplice Entente. França e Rússia sempre foram aliados. E aí a Inglaterra tem um problema. Eu odeio a França e eu odeio a Alemanha. E um fator a mais. A Alemanha era um império, a Inglaterra é uma monarquia. O imperador da Alemanha no início do século XX e o rei da Inglaterra no início do século XX eram primos. Eles eram da mesma família, eles eram primos. E assim, eles eram primos e eles eram amigos, assim, eles eram colegas, eles cresceram juntos, então assim, tudo indicava que a Inglaterra ia se aliar à Alemanha. E aí a Alemanha crescendo, a Inglaterra sendo a maior do mundo, elas iam dominar o mundo. Só que o fato da Alemanha ter um projeto claro de superar a Inglaterra, fez a Inglaterra olhar para a França e pensar: eu não gosto deles, mas eles não estão me ameaçando. Quem está me ameaçando é a Alemanha. E a França e a Rússia já estão brigadas com a Alemanha. Vou me juntar com eles, porque eu acho que eu vou perder menos se eu me juntar com eles do que se eu me juntar com a Alemanha. A Inglaterra demorou muito tempo para tomar um lado, porque se vocês olharem o mapa da Europa, vocês vão ver que a Inglaterra está fora da Europa, ela é uma ilha. E a Inglaterra tentou ficar neutra até onde pôde, mas quando a Alemanha deixou claro que o objetivo dela era superar a Inglaterra falou: não, agora eu vou ter que tomar uma atitude, vou ter que me juntar com a França e com a Rússia e seja o que Deus quiser. E aí forma-se a Tríplice Entente. Então esse é o mapa da Europa com a formação dos blocos. A gente tem a Tríplice Aliança, também ficou conhecida como potências centrais, porque elas estão bem no meio da Europa. A gente tem o Império Alemão, o Império Austríaco e a Itália no centro da Europa. E você tem em volta deles a Tríplice Entente. A Inglaterra numa ilha, a França de um lado,
a Rússia do outro. Então esses são os blocos que se formaram. E aí tem essa charge da época que ela é muito interessante, tá em inglês. Aqui no fundo a gente tem uma casinha toda destruída, e essa casinha destruída é a paz na Europa, The Peace of Europe. E aí tem um dedo, que pode ser o dedo de Deus, enfim, sei lá, apontando para a Europa dizendo assim, a culpa é de vocês. Só que aí cada país da Europa tá pondo a culpa no outro. A Rússia tá apontando para a Alemanha. Ó, é a Alemanha que causou esse problema, por causa lá dos Balcãs. É a Alemanha não, foi a Rússia. Eles que querem o pan-eslavismo lá e a autonomia. A Áustria tá apontando para a Sérvia. Eu peguei a Bósnia em paz. Eles que estão enchendo o saco. E a Sérvia falou, não, a Áustria que não tá respeitando a autonomia dos bósnios porque pegou eles. A Inglaterra está apontando para a Alemanha também. E a Bélgica também. A gente não falou da Bélgica, mas a Bélgica também tem rivalidades ali territoriais com a Alemanha. A Inglaterra, a Bélgica e a França estão apontando para a Alemanha. Então perceba que está todo mundo apontando para a Alemanha. A Áustria e a Sérvia estão uma apontando para a outra. E aqui no canto, prestem atenção nesse detalhe, a Itália está de braços cruzados. Como eu disse, a Itália não tinha nada contra ninguém, no fim das contas. A Itália não tinha nada contra ninguém. A Itália só queria mais colônias. Mas ela não tinha uma rivalidade, ela não tinha um problema. Guardem essa informação, vai ser importante no desfecho da guerra. Pois bem, todo mundo se odiando, começa uma corrida armamentista. E essa corrida armamentista tem tudo a ver com a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial permite produção em série, produção em massa, grande volume de produção, tecnologia avançada para você produzir em grande quantidade. Então os países vão investir em produzir armas em grande quantidade. Isso leva ao crescimento da indústria bélica, a indústria de armas. São desenvolvidas novas armas com as novas tecnologias. Os países instituem o serviço militar obrigatório, ou seja, todo jovem ali por volta dos 18 anos, isso varia um pouco de país para outro, mas ali por volta dos 18 anos, era obrigado a se alistar e obrigado a ter um período de serviço militar, de servir ao exército. Isso aumenta o contingente de tropas. E por que todos esses países estão se armando? Olha a justificativa como é interessante. O que eles pensavam na época? Se eu tiver muita arma, eu vou intimidar os meus inimigos. E se eu intimidar os meus inimigos, ninguém vai declarar guerra a mim. Percebam que a ideia na época era, se eu estiver armado, eu evito a guerra. Então eles produziam armas para garantir a paz. Percebem que esse raciocínio não faz sentido, mas é o que as pessoas acreditavam no final do século XIX. Se o meu país tiver muita arma, ninguém vai ter coragem de me atacar, então não vai ter guerra. Só que tá todo mundo com muita arma, tá todo mundo muito armado. Ninguém tá se atacando, mas tá todo mundo muito armado. Se alguém resolver atacar, isso vai dar um problema grande. E foi o que aconteceu. Então aqui um pouco das armas, né? Depois vocês podem ver as imagens no PDF com mais calma, mas aqui do lado direito a gente tem um submarino. Vocês podem também pesquisar sobre. Do lado direito, ali é uma metralhadora. Perceba que ela está em cima de um carrinho, porque era uma arma pesada, então para você empurrar, né? Na Primeira Guerra Mundial a gente ainda tem armas, assim, do século XIX, do século XVIII, ao mesmo tempo que estão surgindo armas muito modernas. Isso vai ser um problema porque os soldados não vão estar acostumados. Na Primeira Guerra Mundial vai ser muito comum um soldado se matar com a própria arma, porque ele não sabe usar. Você dá uma metralhadora na mão de um cara que nunca viu uma metralhadora e fala, usa. Aí o cara vai atirar, vai perder o controle da arma, vai se matar, vai matar os colegas, enfim. Isso era comum na Primeira Guerra Mundial. O número de mortes causadas por fogo amigo foi quase tão grande o número de mortes causadas pelos inimigos. Que, de novo, né, a metralhadora. E percebam as máscaras. A Primeira Guerra Mundial vai ter muita arma química, gases, ácidos, em grande parte por conta do desenvolvimento da indústria química alemã. Então aqui a gente tem as armas de fogo, né, lança-chamas também eram comuns, mas também altamente perigosos, porque se um tiro acerta esse tanque de gás, o soldado explode. As armas químicas que eu citei, né, ali tem o burrinho com uma máscara, é mais simbólico, né, porque essa máscara não está protegendo o burrinho, mas também foi muito utilizado. E eram armas, assim, gases tóxicos que corroíam a pessoa por dentro, eram coisas, assim, terríveis. Tanto que boa parte dessas armas depois, dessas armas químicas, foram proibidas. É considerado crime de guerra você usar armas químicas. É algo desumano. E a tecnologia também permite. O tanque de guerra vai surgir na Primeira Guerra Mundial. E o avião. O avião é no final da Primeira Guerra Mundial que ele começa a ser usado. E era o avião assim. O piloto tá ali pilotando o avião, ali aberto. E ele, com a bomba na mão, taca a bomba no inimigo. Não tem aquela coisa de abrir o compartimento, soltar a bomba. Isso vai ser só na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial é bem simplesinho ainda o avião. E tinha também uns aviões com a metralhadora,
E era muito interessante porque a metralhadora era sincronizada com a hélice, porque né, a metralhadora e tá a hélice rodando na frente e ia atirar na hélice. Mas era o mecanismo era sincronizado para o tiro passar entre as hélices. Então o tiro nunca saía no momento que a hélice estava bem na frente. Então a bala passava quando a hélice estava... Então tá aqui a hélice tá assim, passa a bala. Quando a hélice tá aqui, não sai o tiro. Então era sincronizado o movimento da hélice e o movimento da metralhadora. E aqui a gente tem né, um lança-morteiro, né, uma arma que lança bombas grandes de dentro de uma trincheira. A gente vai falar das trincheiras depois. Bom, no próximo vídeo a gente vai entender como é que essa guerra começa. Qual foi a gota d'água que fez esse copo de ódio presente na Europa transbordar e virar uma guerra mundial. Até o próximo vídeo.